Diz assim a palavra de Deus: então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Amém? Vamos recitar o verso 3 em uma só voz. Não terá outros deuses diante de mim. Amém. Não terá outros deuses diante de mim. Você tem tido algum Deus diante de Deus? Quando nós analisamos os 10 mandamentos, quando nós lemos os 10 mandamentos, sabemos que os 10 mandamentos se dividem em 2 partes. A primeira parte, de uma forma muito especial, são os 4 primeiros mandamentos que é direcionado a Deus. É os deveres que a igreja, que o povo de Deus tem para com Deus. Os 6 últimos é deveres que temos de ter para com o outro, para com o semelhante. Mas talvez você está aqui e diz bem assim: por que estudar os 10 mandamentos? Por que estudar a lei? Por quê? Se Jesus já cumpriu a lei, para que estudar? Porque eu já ouvi dizer que Jesus cumpriu a lei. E em partes você está certo. Porque Jesus cumpriu a lei cerimonial e cumpriu todas as leis civis dadas na palavra de Deus para com aquele povo. Então, todas as leis cerimoniais apontavam a uma pessoa, a Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele cumpriu. Vivemos em uma outra dimensão. Não precisamos celebrar a Páscoa em si, matando um cordeiro, porque o cordeiro, Jesus Cristo, foi morto no meu lugar e no seu lugar. Todos os sinais, todas as festas, falavam para Ele, apontavam a Ele. Tudo isso foi cumprido nele. As leis civis eram para o país, para a nação de Israel. Então, essas leis civis da palavra de Deus não precisamos mais cumprir, porque não é para mim, para você, porque eu tenho de cumprir agora as leis brasileiras, não civis de Israel. Mas os 10 mandamentos é leis morais. E essas leis morais, elas são eternas, não são passageiras. Elas são eternas, são princípios eternos de Deus, imutáveis de Deus, que não pode ser mudado. Mas talvez você está aqui pensando, sim, e para que serve essa lei? Essas leis, para que servem? Servem? Primeiro, é importante você compreender que ela te serve para te refrear do mal. Segundo diz o nosso catecismo. Não sei se você já leu um dia o catecismo maior, ou o breve catecismo da nossa igreja, ou a confissão de fé, no capítulo 19, aonde fala sobre a lei de Deus. Talvez você está aqui, é membro da igreja há trocentos anos e nunca leu. Ele diz, e tem isso lá, pastor? Esse negócio está lá? Está lá, escrito. Mas também lá diz, a nossa confissão, o nosso catecismo, diz que a lei serve para nos santificar. A função da lei é santificar
a minha vida, a sua vida. E um terceiro aspecto da função da lei é apontar o meu pecado. A lei tem a função de apontar o meu pecado, em que área eu tenho cometido erros. Quais são os meus pecados? Não é manias não, viu? É pecados. Algumas manias suas são pecaminosas e não pode ter o nome de mania. O nome é pecado. Os seus erros não são errinhos, são pecados. E devem ser tratados com essa seriedade do que são. Mas quando olhamos o decálogo, os 10 mandamentos, nós sabemos que é o mais estudado por todas as religiões mais conhecidas. O judaísmo estuda o decálogo, os 10 mandamentos, e segue essa lei como lei moral. Os muçulmanos estudam e seguem essa lei como lei moral. O cristianismo também tem de seguir essa lei como lei moral, continuamente para a glória e louvor do nosso Deus. Então, é vigente sim, quando a palavra de Deus diz assim: não terás outro Deus além de mim. É vigente sim, quando entendemos que o primeiro mandamento vai de encontro à adoração devida, que deve ser a Deus, unicamente a Ele. Quando você lê o catecismo, voltando para o catecismo, eu resolvi citar o catecismo nos 10 mandamentos, porque eu fazendo um discipulado, alguém me perguntou, eu gostaria de saber sobre a nossa confissão e sobre os catecismos. E eu parei e pensei assim, eu nunca citei em uma pregação, apesar de ter lido, nunca citei o catecismo maior. Já citei sim a confissão de fé, mas o catecismo maior eu nunca citei. E quando você lê, e você pode disponibilizar isso e conferir, baixar no seu celular e ter, e estudar, que é uma beleza. A partir da pergunta 93 em diante, você vê todas as perguntas relacionadas à lei e aos 10 mandamentos. Quando você lê a pergunta 102, na sequência, você vê uma pergunta extraordinária dizendo qual é os deveres do primeiro mandamento. Já que eu sei o primeiro mandamento, quais são os deveres desse mandamento? Como é que eu cumpro esse mandamento? Como é que eu obedeço a esse mandamento? Talvez você está aqui na igreja e você não sabe isso. Uma coisa simples, que deveria ser a sua base de fé. Não regra de fé e prática, mas a sua base de fé. Deveria ser isso. Talvez você está aqui e nunca parou para pensar como é que eu cumpro esse primeiro mandamento de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. De que forma eu cumpro? E a primeira coisa que eu quero compartilhar com você é reconhecer que Deus é o único e verdadeiro Deus. Não há outro Deus, Ele é único e verdadeiro. Não há mais nenhum outro. Você tem de reconhecer isso. E talvez você está aqui e dizer, eu reconheço isso. Toda a minha vida eu reconheci isso. Eu reconheço que Deus é o único Deus. Eu reconheço que não há outro Deus além desse Deus. Eu reconheço. Mas quando você reconhece isso, você tem de amar esse Deus, você tem de servir esse Deus, você tem de negar a sua vontade e fazer a vontade de Deus.
Você tem de adorá-lo, humilhar-se diante desse Deus continuamente, louvar só a Ele, glorificar só a Ele. E talvez quando vai para esses lados, o seu entendimento a respeito do primeiro e do dever do primeiro mandamento é frustrado na sua vida. Por quê? Porque você não serve a Deus como centro da sua vida. Porque você não adora unicamente a Deus como único objeto de adoração. Você não glorifica a Deus e você não nega a sua vontade em detrimento da vontade de Deus. E aí, meus amados irmãos, você falha já nesse princípio. Talvez você não cultua a Deus, talvez você está aqui e a sua mente está longe. Você está ferindo esse mandamento. Porque quem é o centro do culto? Deus. Você está aqui, talvez você nem me ouve. Nem me ouve. Porque talvez você é tão autossuficiente, tão alto de si, cheio de si, que você não precisa de Deus. Você fere esse mandamento, você fere esse princípio, porque você não cultua quem é devido. Você mesmo estando na igreja, você cultua outra coisa. E talvez os seus próprios sonhos, desejos, anseios. Talvez você está aqui e faz isso. O que esse mandamento proíbe? O que esse mandamento proíbe em mim? E pelo menos duas coisas ele proíbe. É o ateísmo, a primeira dela. Esse mandamento está dizendo assim: eu não posso deixar de acreditar que existe um Deus. Quando você é ateu, talvez você nos visita e é ateu, e veio aqui porque alguém te convidou, você fere esse mandamento. Mas esse mandamento é ferido também quando você é idólatra. Essas duas coisas ferem esse mandamento. Quando você é idólatra e comete a idolatria, você fere esse mandamento e vai de encontro ao primeiro mandamento de Deus: não terás outro Deus diante de mim. Sabe por quê? Porque você é idólatra e tem outros deuses diante de você. Tem outros deuses que dominam a sua vida. Mas como eu posso entender idolatria? Idolatria é tudo que controla o meu ser. Tudo que controla o meu ser. Aí eu sou controlado pela ansiedade. E quando eu estou ansioso, eu estou compulsivo. Compro. Espera aí. Você é idólatra. Você é idólatra. Quando eu estou preocupado, angustiado, eu não sei o que fazer, então eu vou fumar um cigarro para acalmar a tensão. Você é idólatra. Você é idólatra. O seu desejo não está em Deus. Pastor, quando você pensa assim, me responde algo assim, dessa forma, Agora, qual a melhor coisa que você deseja? O que você deseja mais? Sinceramente. Se você está desempregado e você diz assim: eu desejo mais um emprego. Você é idólatra. Mas pastor, eu não posso desejar um emprego. Pode. Mas eu perguntei o que você deseja mais. Você está doente e diz: eu desejo a cura. Mais do que tudo, você é idólatra. O que eu desejo mais é ver toda a minha família convertida. Você é idólatra. Mas pastor, isso não é bom não, ter toda a família convertida diante de Deus. Mas não pode ser o maior objeto do seu desejo. O que eu desejo mais é a prosperidade dos meus filhos, é a minha esposa, é o meu trabalho, é enricar, é ter dinheiro, é ter sucesso. Você é idólatra e fere esse mandamento.
Fere esse princípio. O que eu desejo mais é ter um corpo sarado e bonito. Você é idólatra. E você tem colocado outras coisas no lugar de Deus. E essas coisas dominam o seu desejo, controlam a sua vida. E você vive em função disso. Você é idólatra. E os idólatras vão para o inferno. Os idólatras, mesmo crentes batizados na igreja presbiteriana por aspersão, ou em qualquer outra igreja por imersão, vai para o inferno. Porque você é idólatra. Mas o ser humano é idólatra de natureza. A sua natureza é idólatra. Então você tem de vigiar. Porque a palavra de Deus diz assim: vigiai para não entrardes em tentação. Você tem de vigiar porque continuamente você é seduzido a ser um idólatra. Você é seduzido a querer a honra, a glória, o louvor. Você é seduzido a receber aplausos do mundo. Em vez de atribuir tudo que você tem e fez, é para a glória de Deus. E isso é muito perigoso. Talvez você está aqui, você é idólatra do sexo. Do sexo, da pornografia. Eu tento tanto, pastor, parar com isso, mas não consigo. Te domina. Te domina. É o seu ídolo. É o seu ídolo. Está errado, você é idólatra. Quando você lê o texto da palavra de Deus, diz: o Senhor teu Deus que te tirou da casa da servidão, Deus te tirou para a liberdade e para a adoração dele mesmo. Então você é livre, não deve ser escravo de nada, e nada a não ser Deus deve controlar e dominar a sua vida e toda a sua existência. Os 10 mandamentos, e o primeiro como base, é dizer assim: eu não posso ser ateu, eu não posso ser idólatra. Ah, pastor, eu tenho uma doença que quando acontece eu fico descontrolado. Tenha calma. Porque você tem domínio próprio. O Espírito Santo de Deus habita em você. E Ele pode controlar toda e qualquer enfermidade. Para de dar desculpa, porque senão você é idólatra. E dura essa palavra de Deus que nos ensina a verdade. E talvez nós estamos nesse culto de adoração. Ninguém adorando a Deus. Talvez o louvor cantando e querendo se exibir com as canções bonitas ou com a forma de tocar. Ou o pregador pregando para demonstrar que sabe alguma coisa, enquanto não sabe nada se de Deus não vir. Meus amados irmãos, Deus te chamou para que você possa viver a perfeita gratidão e adoração a Deus. E esse mandamento nos ensina que Deus nos resgatou da escravidão do pecado. E nós devemos ser gratos e livres a Deus para adorá-lo como um único e verdadeiro Deus. Somente a Ele. Esse mandamento levanta um tema da reforma. Glória somente a Deus. Somente a Ele deve ser glorificado. Mais ninguém. Mais ninguém. Só Deus. E o Senhor Jesus, Ele olha para o seu povo e diz assim: eu procuro adoradores que cumpram o primeiro mandamento e que me adorem em espírito e em verdade. Que Ele possa encontrar isso em você. Que Ele possa achar em você a verdadeira adoração. A maior santidade que você pode ter é cumprir os mandamentos. A maior santidade da qual você pode viver é cumprir todos os mandamentos. Honre seu pai e tua mãe. Não tenha inveja do que os outros têm. E não deseje. Não deseje as coisas dos outros.
Não roube. Não seja ladrão. Acredite que Deus tem providência e Ele pode agir e te abençoar também. Não mate. E quantas pessoas matam no seu coração? Muita gente, mesmo gente dentro da igreja, tem ódios por outras pessoas, matam as pessoas. Querem ver o diabo e não quer ver aquela pessoa. E quando o texto da palavra de Deus diz: você não pode dizer que ama a Deus que você não vê, se você odeia o seu irmão a quem você vê. Meu amado, a maior santidade é cumprir os mandamentos de Deus. E Deus te chamou a viver em santidade e em novidade de vida, para a glória e louvor desse Deus, cumprindo os mandamentos, para a glória do Senhor. Alguém chegou a Jesus Cristo e diz: o que eu posso fazer para ser salvo? Ele diz: você observou dos mandamentos? Você tem respondido aos mandamentos? A salvação é só no Senhor Jesus Cristo. Mas quem é salvo vive na prática moral da lei de Deus, do decálogo. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.